Amigos do Penal em Foco em todo o Brasil, mais uma vez é um prazer estarmos juntos hoje com a indagação importante acerca do procedimento do júri. E essa indagação diz respeito a algo que dificilmente você encontrará nos manuais de processo penal. A pergunta é: será que é possível a realização de uma sessão plenária no júri sem apreciação de crime doloso contra a vida pelos jurados, sem que um crime doloso contra a vida esteja sendo discutido pela acusação e pela defesa? Eu adianto dizendo que sim, e a gente vai construir agora um raciocínio para entender quando vai ser possível a realização de uma sessão plenária sem haver apreciação pelos jurados de qualquer crime doloso contra a vida. Ou seja, um crime não doloso contra a vida vai ser o objeto de discussão entre o Ministério Público e a defesa nesta sessão plenária do júri. Vamos entender como isso pode acontecer. Então imagine o seguinte aqui comigo. Imagine que um julgamento foi marcado e, a priori, um homicídio doloso conexo a uma corrupção de menores serão objeto de julgamento naquele dia de apreciação pelos jurados. E aí esse homicídio doloso é conexo ao delito de corrupção de menores. Imagine então que o acusado, junto com o adolescente, resolveram matar a vítima. E aí houve a denúncia pelo Ministério Público, houve pronúncia pelo homicídio doloso e também pela corrupção de menores, e agora temos um julgamento para apreciar ambos os crimes. Veja que existe conexão entre ambos. O homicídio doloso e a corrupção são objeto desse primeiro julgamento. Daqui a pouco a gente vai entender num segundo julgamento quando somente o crime conexo vai ser apreciado, você vai entender isso. Mas num primeiro julgamento, homicídio doloso e corrupção de menores, sendo que, quanto ao homicídio doloso, ocorreu a condenação do acusado, sendo que Ministério Público e Defesa concordaram acerca da tese do homicídio privilegiado. Então, a priori, tivemos um homicídio simples que foi a plenário. Ministério Público entendeu pela incidência do artigo 121, parágrafo 1º, homicídio privilegiado. A defesa concordou e os jurados, então, reconheceram a tese do homicídio privilegiado e o acusado foi condenado. Houve condenação pelo homicídio doloso privilegiado. Em relação à corrupção de menores, o Ministério Público e a defesa não concordaram. O Ministério Público sustentou a condenação pela corrupção de menores e a defesa, por sua vez, entendeu que, como este adolescente já era corrompido, não podia o réu ser condenado por corrupção de menores. E em relação a essa tese sustentada pelas partes, essas teses sustentadas, quanto à corrupção de menores, o resultado foi a absolvição. A defesa conseguiu convencer os jurados acerca da absolvição pela corrupção de menores. E aí acompanha o seguinte: você sabe que os tribunais superiores atualmente não admitem a tese do menor corrompido no crime de corrupção de menores para a absolvição do réu. Para a jurisprudência, para os tribunais superiores, a cada vez que o menor ele pratica um crime junto com um maior de 18 anos, esse maior de 18 anos, estando na companhia do adolescente, responderá por crime de corrupção de menores, independentemente do número de passagens que este adolescente tenha na vara de infância e juventude. Esse é o entendimento hoje, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça. Com este argumento, o Ministério Público interpõe recurso de apelação contra esta absolvição pela corrupção de menores. O MP, então, interpõe a apelação interposta pelo Ministério Público. E o Ministério Público usa como fundamento para a apelação o artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. E aí, a apelação, uma vez interposta,
vai ser apreciada pelo TJ, vai ser apreciada pelo tribunal. E qual é a decisão do tribunal diante da apelação do Ministério Público contra a absolvição na corrupção de menores? O TJ dá provimento ao recurso do Ministério Público, entendendo que, de fato, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. E agora, qual é a situação que se desenha? Quanto ao homicídio, esta condenação já transitou em julgado. A sentença condenatória na parte relativa ao homicídio transitou em julgado. Defesa e Ministério Público concordaram acerca do homicídio privilegiado, não houve recurso pelas partes em relação ao homicídio. Em relação à corrupção de menores, recurso do Ministério Público, MP interpôs apelação e o TJ deu provimento ao recurso ministerial. E agora, se o TJ deu provimento ao recurso ministerial, o que vai acontecer daqui para frente? Este primeiro julgamento é anulado na parte relativa ao crime de corrupção de menores. E diante do provimento dado ao recurso pelo tribunal, o que vai acontecer? A consequência vai ser um segundo julgamento, agora para apreciação somente do delito de corrupção de menores. Veja que não haverá, no segundo julgamento, qualquer discussão acerca do mérito do homicídio doloso. O segundo julgamento estará reservado tão somente à apreciação do delito de corrupção de menores. Será marcada uma nova sessão plenária com a presença do Ministério Público e da Defesa para a discussão tão somente do crime conexo, qual seja o crime de corrupção de menores. Entendeu então quando isso pode acontecer? É possível sim realização de sessão plenária no procedimento do júri para julgar um crime não doloso contra a vida somente. É o caso, é o exemplo que está aqui no quadro do homicídio doloso com corrupção de menores. Porém, poderíamos ter outros crimes conexos aqui, porte ilegal de arma, estupro, enfim, inúmeros outros crimes que podem ter conexão com o homicídio e acontecendo o mesmo fenômeno, o crime volta para um segundo julgamento para que só ele seja apreciado e seja debatido pela acusação e pela defesa. Fácil isso aí? Aqui no Penal em Foco, o seu estudo é aprofundado. E lembre-se, dia 8 de junho será um divisor de águas no seu aprendizado do direito penal. As matrículas ainda estão abertas, com vagas limitadas, e vamos iniciar, 8 de junho, um estudo aprofundado da parte geral do direito penal. Acesse www.penalemfoco.loja/produtos e garanta a sua matrícula. 8 de junho, nós estaremos juntos no primeiro curso online do Penal em Foco sobre direito penal. Um grande abraço a todos e ótimos estudos.